Olá amigos, já estamos de volta ao Brasil e agora com um pouco mais de antecedência para poder organizar a Campal e fazer uma das melhores campais para a honra e glória de Deus. Viemos fazer os últimos ajustes para a Campal de 2025 e Deus foi tão maravilhoso que nos deu muitas surpresas. Aqui descobrimos que o auditório central já está com ar-condicionado, alguns prédios foram reformados, a grande maioria com Wi-Fi. E surgiram 30 vagas a mais para a acomodação privativa, que já estavam esgotadas. Então não perca tempo, faça o mais rápido possível, garanta já a sua vaga. Muitas pessoas têm perguntado se nós vamos ter os estandes esse ano. Sim, nós vamos ter os estandes. E nós pedimos para que você que tem o interesse de fazer uma exposição ou venda aqui na nossa Campal, que mande o seu interesse então através do nosso WhatsApp, 19 99870 4871, para que a gente possa informar você como que você pode fazer essa aplicação. Uma das novidades que nós temos para esse ano é que se você trouxer um amigo não adventista, você vai ter um desconto e o seu amigo também vai ter um desconto. Entre em contato conosco no nosso WhatsApp para saber mais a respeito desse plano. Em breve teremos mais informações sobre a Campal. Lá na aba FAQ, você vai encontrar muitas informações que você precisa para chegar aqui, condução, locomoção, os aeroportos mais próximos, como você chegar aqui no local da instância Árvore da Vida. Se você tiver mais dúvidas, pode nos perguntar também no nosso WhatsApp. Nos ajude a divulgar essa Campal. Ela será uma bênção e você não vai se arrepender. 17 a 21 de abril de 2025, aqui na instância Árvore da Vida. Então, não deixe para depois. Faça já a sua inscrição. Você não pode perder este evento. Que Deus abençoe e nos vemos em breve. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Âncora 2024. No ano passado, fizemos um âncora sobre algumas profecias da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento. E ao concluirmos aquele âncora, eu pensei... Na verdade, eu nunca havia feito um âncora sobre o livro de Daniel. Eu fiz um âncora em cada capítulo do livro de Apocalipse. Eu tenho anotações de estudo para cada capítulo, mas nunca tinha anotações de estudo sobre Daniel, apenas anotações. Então, no final, eu informei as pessoas que estavam presentes que esse ano faríamos a segunda parte das grandes profecias do Antigo Testamento, incluindo o livro de Daniel. Originalmente, eu pensei em estudar os profetas menores neste ano, mas devido à urgência dos tempos em que vivemos, eu sinto que é muito importante entendermos o livro de Daniel. Por isso, decidimos estudá-lo esse ano. Será muito intensivo, com 25 sessões de segunda a sábado, e há muito material. E como podem ver, há 2 volumes de anotações de estudo, quase 1000 páginas de material. Esse é o resultado de décadas de estudo e trabalho. E eu faço as anotações de estudo porque, se você for às apresentações, você ouvirá e, sem dúvida, receberá uma bênção, mas esquecerá muito do material apresentado oralmente. Mas quando você tem as anotações de estudo, você pode levá-las para casa e revisá-las até que tudo fique gravado em sua mente. E essa é a razão pela qual fazemos anotações de estudos no Secrets Unsealed. Até o momento, eu escrevi cerca de 17.000 páginas de anotações que estão disponíveis no Secrets Unsealed. E você nem precisa comprá-las, pois elas estão disponíveis online. Você pode baixá-las, imprimi-las ou compartilhá-las. Embora tenhamos, provavelmente, direitos autorais, não serão vendidas. Não processaremos você se compartilhar e usar as notas de estudo, pois o objetivo é divulgar a mensagem. Se apenas vendêssemos as anotações,
e não as colocássemos online, qual seria o objetivo? O objetivo é divulgá-las da forma mais ampla possível. Assim, há alguns anos, decidimos colocar online tudo o que já fizemos, não apenas as apresentações audiovisuais, mas também as apresentações escritas, para que o mundo inteiro possa ter acesso aos materiais do Secrets Unsealed. E aqueles que não puderem pagar por eles, ainda terão acesso total aos materiais. Agora, o que eu quero fazer nesta primeira sessão, depois de termos orado, é examinar o índice e dizer a vocês para onde iremos nesta aula. É impossível cobrir 1000 páginas em 25 sessões. Na verdade, seriam necessárias literalmente 3 âncoras para examinar essas anotações de estudo. Portanto, vamos escolher. E eu vou dizer o que abordaremos no início da aula, mas primeiro vamos orar. E então faremos isso. Pai Celestial, iniciamos esta aula do âncora, sabendo que nossa sabedoria é tão limitada e o nosso entendimento é limitado, e que a Tua palavra é infinita. Vamos estudar essas coisas ao longo da eternidade. E o que aprendemos aqui é tão pequeno comparado ao que vamos aprender lá. Sabemos, no entanto, que saber essas coisas é importante nesta fase da história. Então peço que nos guie, nos mantenha acordados, alertas e nos dê entendimento e sabedoria para que possamos seguir o que estamos estudando. Agradecemos por todas essas almas queridas que vieram ao âncora este ano e pedimos que as abençoe, assim como a todos aqueles que assistirão a essas apresentações mais tarde no YouTube e também receberão as anotações de estudos. Nos colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora, além das notas de estudo, vocês também receberam várias newsletters que eu escrevi no ano passado e que devem estar na caixa que você recebeu com materiais. Todos esses artigos tratam da estratégia do papado nesses últimos dias. É muito importante que você os leia, especialmente quando chegarmos a Daniel 11, porque o papado atual não é o mesmo de antes. Ele é muito mais astuto, muito mais ardiloso, menos evidente. E esses artigos mostram como o papado se transformou como um camaleão, de modo que as pessoas não conseguem discernir sua agenda. Há um artigo em particular que eu quero que vocês leiam ao longo dessa semana: tese, antítese e síntese. Isso porque o que aconteceu durante os 1260 anos levou à antítese, que seria a ferida mortal. E no final temos a síntese, em que o secularismo e a religião se unem. E sabemos que isso é exatamente o que a Bíblia prevê, a união entre a igreja e o Estado. Portanto, se você não conseguir ler todos os artigos, pois há vários desses boletins, certifique-se de que leu o artigo tese, antítese e síntese, que são termos utilizados pelo filósofo Hegel. Agora vamos examinar o índice para ver onde chegaremos em nossa aula desta vez. Eu abordarei capítulo por capítulo e direi exatamente o que estudaremos. Na primeira lição, nem sequer vamos dar uma olhada. Ela apresenta a estrutura histórica do livro de Daniel. Apresenta os eventos que ocorreram antes, durante e imediatamente após o período em que Daniel viveu. Isso lhe dará o quadro de referência, ou seja, é como se fosse o esqueleto sobre o qual o livro de Daniel se baseia. Na segunda lição, estudaremos o tema central de Daniel. Depois de examinarmos o índice, concentraremos nossa atenção em determinados elementos desse capítulo. Não estudaremos o capítulo inteiro, pois ele é muito longo, da página 9 à página 31, mas farei algumas escolhas para que possamos entender qual é o tema central do livro de Daniel.
Agora, a lição número 3 será pregada no próximo sábado. E a razão para a escolha do sábado é que teremos muitos membros da igreja aqui e eles não terão passado pela aula. Portanto, em qualquer outro capítulo que eu escolher, as pessoas que não conhecem bem o livro de Daniel não entenderão nenhum dos outros capítulos que estudaremos. E esse capítulo elas serão capazes de estudar, os capítulos históricos de Daniel, porque perceberemos que também são profecias. Trata-se do princípio da tipologia. O que acontece uma vez em uma escala limitada acontecerá novamente no final dos tempos. E, portanto, faremos a lição número 3 no próximo sábado, aqui na igreja, no culto de adoração. Não estudaremos Daniel 1, que é a lição 4, nem Daniel 6, que é a lição 6, não estudaremos Daniel 3, nem Daniel 7, desculpem-me, não estudaremos Daniel 4, nem Daniel 5 e nem Daniel 6. Em outras palavras, não lidaremos com os capítulos históricos. No sábado, eu apresentarei a vocês os princípios de como entender os capítulos históricos. Entenderam o que eu quero dizer com os capítulos históricos? O primeiro, quando eles chegaram à Babilônia. O terceiro, a fornalha ardente. O 4, quando Belsassar perdeu por 7 anos. O quinto, a queda de Babilônia, a morte de Belsassar. E Daniel e a cova dos leões. São todos históricos, mas também são profecias. E no sábado, embora não abordemos em detalhes todos esses capítulos, vocês verão como essas profecias apontam para o futuro. Elas não são apenas histórias, são profecias escritas em forma de histórias. Na verdade, as histórias ilustram as profecias de Daniel. As histórias nos ajudam a entender em forma de material infantil as profecias profundas do livro de Daniel e também Apocalipse. Vamos estudar Daniel capítulo 2. É uma profecia em cadeia. Trata-se de uma grande imagem que Nabucodonosor ergueu. E há muitas coisas nesse capítulo que ainda não vimos. No evangelismo, geralmente passamos rapidamente pelos reinos e contamos um pouco de sua história. Há muito mais em Daniel 2 do que parece, especialmente os pés e os dedos de ferro e argila. Há algumas lições profundas nesse capítulo e nas 2 últimas sessões dessa tarde. Se Deus quiser, faremos nosso estudo de Daniel 2. Indo agora até a lição 11. Todas as outras, a propósito, tratam das histórias. Deixe-me mencionar apenas mais uma coisa. A 9ª lição fornece o contexto de Daniel 5 para os capítulos 16 a 17 de Apocalipse. Portanto, eu incluí esse capítulo sobre Apocalipse 16 e 17 porque ele está relacionado a Daniel 5. Daniel 5 é a história e Apocalipse 16 e 17 são o cumprimento ou a ampliação dessa história. Vocês me compreendem? Por isso eu incluí esse capítulo, embora ele esteja em uma das notas de estudo anteriores. A lição número 11, não vamos estudar toda ela. É uma lição sobre Daniel 7 e eu a escolhi mais uma vez porque há 11 características do chifre pequeno de Daniel capítulo 7. Nesse capítulo eu vou escolher apenas algumas citações. A Bíblia contém inúmeras citações que sustentam seu ensinamento sobre o chifre pequeno. Portanto, é preciso examinar amplamente o capítulo 7 de Daniel. Para isso, eu usarei 3 sessões. A primeira apresentará uma visão geral e as subsequentes abordarão os temas com mais profundidade. Documentação, citações após citações de historiadores, por exemplo, da mudança do sábado pelo papado, há cerca de 11 páginas de citações de escritores católicos romanos dizendo que a Igreja Católica Romana alterou o dia de adoração do sábado para o domingo. Portanto, se você conhecer pessoas que são católicas romanas, você dirá:
aqui está a documentação do que eu estou lhe dizendo, para que você possa ver que o que a Bíblia diz foi cumprido na história. E, portanto, trataremos do capítulo 7 de Daniel, mas não examinaremos todo o material, porque é muito longo. Em seguida, temos a lição número 12, Apocalipse 10, o pequeno livro selado de Daniel. Vamos estudar esse capítulo por completo. Eu coloquei asterísticos ao lado dos capítulos que vamos estudar. Vamos estudar a lição número 12 completa e integralmente, porque ela vai unir Daniel 8 ao 12. Cada capítulo de Daniel 8 ao 12 está ligado a todos os outros capítulos. E somente quando vemos como todos os capítulos se encaixam é que obtemos o quadro completo. Portanto, estudaremos a lição número 12 e também a lição número 13. Depois, dedicaremos o restante de nosso tempo ao estudo da lição 14 de Daniel 8. Eu pretendo examinar todos os materiais que temos sobre Daniel capítulo 8. Depois passaremos para o volume 2, que continua o índice. Analisaremos completamente a lição 15, com as anotações sobre Daniel 9. Examinaremos integralmente as anotações sobre Daniel 10. Vamos pular as lições 17, 18, 19 e 20. Vocês podem ler esses capítulos. O livro trata principalmente da carreira passada e da carreira futura do papado sob a perspectiva de Daniel 11. No entanto, dedicaremos uma aula inteira ou duas às lição 21. A visão de Ellen White de Daniel 11:40 a 12:4 e a razão pela qual nos concentraremos nesses versículos é que eles tratam diretamente do tempo do fim. O material anterior sobre Daniel 11 aborda a história e o que o papado fez no passado, entre outras coisas. Mas a lição 21, a visão de Ellen White sobre Daniel 11, do versículo 40 ao capítulo 12, verso 4, cobre o que ainda está por acontecer. O que aconteceu desde 1798 até o fim da Porta da Graça. Abordaremos a ressurreição especial, a segunda vinda de Cristo e o reino eterno. Também estudaremos a lição 22, essa é uma lição curta, revisitando a visão de Ellen White sobre as 3 últimas pragas. Trata-se de um capítulo fascinante sobre como Ellen White interpreta as 3 últimas pragas. É impressionante a escuridão, as trevas sobrenaturais, a secagem do Eufrates e a 7ª praga, que é um grande terremoto, e você ouve a voz de Deus no templo dizendo, está feito. É um capítulo curto, provavelmente com cerca de 5 páginas, mas mostra como Ellen White estava em harmonia com a Bíblia. É impressionante. Essa mulher, com apenas 2 anos e meio de educação primária, doente, debilitada a maior parte de sua vida, mostra como suas interpretações a respeito das 3 últimas pragas estão em perfeita harmonia com o que a Bíblia tem a dizer. E então, a última lição que estudaremos, na verdade, há 3 nos apêndices. Observem o apêndice número 4, que será o nosso estudo essa tarde. As 2 primeiras sessões desta tarde tratarão do apêndice número... O que foi que eu disse? Apêndice número... Não é o apêndice número 4. Deixe-me ver aqui. É o último apêndice, apêndice número 11. Vamos tratar do apêndice número 11 nas 2 últimas sessões de hoje. Nas 2 primeiras sessões dessa tarde abordaremos Daniel 2 e no tempo restante desta manhã veremos o tema central do livro de Daniel. Portanto, está claro para onde estamos indo com tudo isso? Há muito a ser estudado e vamos tentar analisar o máximo possível. Agora vamos às páginas 6 e 7. Páginas 6 e 7.
revisaremos alguns princípios que precisamos aplicar ao estudo do livro de Daniel. São princípios que precisamos usar para estudar o livro de Daniel. E eu quero pedir a vocês que, à medida que estudamos, observem como esses princípios são aplicados. Em outras palavras, eu vou falar rapidamente sobre os princípios, mas ao estudarmos, tentem identificar onde os estamos aplicando. Assim vocês compreenderão a importância de uma abordagem baseada em princípios para a profecia bíblica. Portanto, na parte inferior da página 6, a primeira coisa que fazemos é orar para que o Espírito Santo nos ajude a compreender o livro. Somente o Espírito Santo que o deu é capaz de vir e explicá-lo para nós. Eu sou apenas um instrumento que o Espírito Santo usa para despertar o interesse das pessoas pelo estudo de Daniel, mas, na verdade, o Espírito Santo é quem inspirou o livro, e somente ele tem a capacidade de decodificá-lo. O segundo princípio é estudar cuidadosamente o contexto histórico e a data de cada capítulo no livro. As datas são muito importantes. E à medida que avançamos, certifique-se de prestar atenção quando eu mencionar a data de um capítulo, porque isso é muito importante. O próximo princípio é usar um software disponível. Eu uso um software muito simples chamado Bíblia de Estudo PC4. Existem materiais ou softwares mais sofisticados, mas esse software, ele oferece o hebraico, o grego, o aramaico. Hoje em dia, com os softwares disponíveis, não é preciso saber hebraico ou grego. Você pode colocar o cursor sobre uma determinada palavra grega e ele dirá exatamente se é plural ou singular, se é terceira ou primeira pessoa e fornecerá todas as informações gramaticais. Portanto, certifique-se de obter qualquer software disponível para o significado das palavras, considerando também a gramática e a sintaxe. A sintaxe diz respeito à ordem das palavras. O próximo passo é estudar a estrutura literária de todo o livro, como o livro de Daniel está organizado. E também, em um capítulo específico, como ele é organizado. Porque o capítulo 7 de Daniel, por exemplo, tem 4 ciclos. Não é possível lê-lo em ordem cronológica. Há um ciclo, depois outro ciclo repetitivo e, por fim, um quarto ciclo repetitivo. Portanto, se você não conhece a estrutura, dirá, acabei de ler isso há 1 minuto atrás. E então, você lê novamente, eu acabei de ler isso há 1 minuto. Mas se você perceber que o livro de Daniel trata de ciclos e entender sua estrutura, será muito mais fácil entender o livro. Procure o tema central. Procure o tema central do capítulo que você está estudando. Em seguida, lembre-se de que as histórias do livro também são profecias. Por exemplo, o capítulo 3 de Daniel. Nabucodonosor viveu por um tempo como um animal. Ergueu uma imagem. Ordenou que todos adorassem a imagem. Quem não adorasse a imagem seria morto. No entanto, havia um remanescente fiel. E eles passaram por uma experiência na fornalha. Olá! Onde você encontra isso? Em Apocalipse 13. Mas daí o gênio vai dizer, é uma história. É muito fácil entender a profecia quando a vemos sob a perspectiva de uma história simples que até uma criança pode compreender. Lembrem-se de usar o método historicista de interpretação de profecias. Isso significa que a profecia começa no dia em que o profeta escreveu e é nesse momento que ela começa a se cumprir. A profecia em cadeia descrita em Daniel 2 começa com a Babilônia e culmina com o estabelecimento do reino eterno de Cristo. Portanto, nesse sentido, você está exatamente onde a história o coloca em um determinado momento. É uma maneira simples de estudar. Outro princípio é comparar as profecias de Daniel com as do livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse amplia e expande o livro de Daniel. Muitas vezes nos esquecemos disso e tentamos estudar os capítulos isoladamente. E essa tarde,
quando tratarmos do apêndice número 11, você entenderá a importância de relacionar Daniel com Apocalipse. Pegarei Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 12 e Apocalipse 13, e gostaria de ter tempo para fazer Apocalipse 17, e eu mostrarei que cada um deles expande o esboço anterior. Daniel 7 expande Daniel 2, Apocalipse 12 expande Daniel 2 e Daniel 7, e Apocalipse 13 expande Daniel 2, Daniel 7 e Apocalipse 12. E Apocalipse 17 expande Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Portanto, você precisa estudar todos esses capítulos juntos para obter o quadro completo. Eu chamo essa abordagem de estudo em camadas de Daniel e Apocalipse. Dá para ver que eu fico empolgado com tudo isso. Os símbolos do livro também são interpretados. Às vezes, os símbolos já estão interpretados no livro. Às vezes, eles não são interpretados. Por exemplo, a cabeça de ouro, Deus diz a Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. Portanto, o símbolo é interpretado, certo? Apocalipse 17, a referência à meretriz, à cidade e a muitas águas. Apocalipse 17:15 diz que as muitas águas são multidões, nações, línguas e povos. Às vezes, a explicação de um símbolo está no contexto em que ele aparece. Em outros casos, não é possível. Portanto, é preciso consultar outros lugares da Bíblia onde o símbolo é usado para explicar o seu significado. O próximo princípio é lembrar que as profecias de Daniel e do Apocalipse devem ser interpretadas à luz da profecia fundamental de Daniel 2. Daniel 2, como veremos, é o esqueleto. As outras profecias são os órgãos, a carne e a pele. Se você olhar para um esqueleto, terá uma ideia básica de que se trata de uma pessoa, certo? Mas quando você adiciona todo o resto, obtém uma imagem completa da aparência da pessoa. Portanto, para obter um quadro completo, é preciso incluir todos os cenários da Bíblia. E o próximo princípio é que o que é literal e local no livro de Daniel deve ser entendido como global e espiritual em seu cumprimento final. Em outras palavras, o que ocorreu com o Israel literal ocorrerá com o Israel espiritual. O que aconteceu localmente se tornará global no fim dos tempos. Esse é um princípio extremamente importante no estudo da profecia. Por fim, procure saber como a passagem se relaciona com a sua própria vida espiritual. Porque ter apenas a informação em nosso cérebro não basta. Precisamos entender como isso se relaciona com o nosso próprio relacionamento pessoal com Cristo. Precisamos entender a nossa própria conexão espiritual com Jesus. Ellen White afirmou que um grande reavivamento ocorrerá entre o povo de Deus quando os livros de Daniel e Apocalipse forem mais bem compreendidos. Quantos de vocês já ouviram falar que o estudo de Apocalipse e Daniel terá um reavivamento? Infelizmente, muito pouco está sendo dito hoje em dia sobre a profecia bíblica nos púlpitos adventistas. E muito pouco está sendo dito sobre nossas crenças distintas como igreja adventista. Nós nos tornamos adventistas evangélicos. Muitos sermões que ouvimos poderiam ser ouvidos em qualquer igreja evangélica ou protestante nos Estados Unidos. E isso é triste, porque nos originamos com a profecia e terminaremos com ela. E ao estudarmos as profecias, Ellen White diz que discerniremos que a conexão entre Deus e seu povo está próxima e definida. São palavras que ela usa. Portanto, isso nos ajuda a entender que Deus está muito próximo. Agora, vamos para a página 9 e selecionar algumas coisas entre a página 9 e a página 30. Vamos à página 9 e veremos o tema central do livro de Daniel. Eu gostaria de mencionar que nas notas de estudo originais eu abordei apenas um tema central até Daniel 7. Nessas notas, porém, eu explorei todo o capítulo 12, mostrando qual é o tema central do livro de Daniel. Agora, vamos ler a declaração da página 73 do livro Educação, de Ellen White,
E em seguida, os versículos muito importantes de Daniel 2, 20 e 21. Ellen White escreveu que nos anais da história humana aparecem o crescimento das nações, a ascensão e a queda dos impérios. Essa é uma importante palavra, não é mesmo? Basta observar, por exemplo, a guerra da Ucrânia e a guerra entre Israel e o Hamas. Temos a tendência de olhar apenas para o que dizem as notícias. Ah, sim, há uma guerra entre Israel e o Hamas. Sim, há uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E parece que todas essas coisas estão ocorrendo em um nível humano, nacional. Mas observem o que Ellen White tem a dizer. Parecem depender da vontade e da pressão do homem. A configuração dos eventos parece ser determinada em grande medida pelo poder, ambição ou capricho do homem. Mas na palavra de Deus, qual a chave? Quantas pessoas realmente estão buscando a palavra de Deus para entender o que está acontecendo em Israel, na Rússia e na Ucrânia? A maioria das pessoas vê isso apenas em uma perspectiva humana. Mas na palavra de Deus, porém, a cortina se abre e vemos por trás, acima e através de todo o jogo e contra-jogo de interesse humanos, poder e paixões, as agências do Todo Misericordioso trabalham silenciosamente e com paciência os conselhos de sua própria vontade. Vocês já ouviram a palavra providência? Vocês sabem de onde a palavra providência vem? Pro significa antes, e vidência significa ver antes. Então, quando falamos da providência de Deus, do que estamos falando? Quando algo acontece, Deus diz, opa, emergência, o que podemos fazer a respeito? Não. Deus tem tudo planejado, desde a eternidade passada, e podemos escolher cooperar com Ele. Deus sabe se vamos fazer isso, mas a escolha é nossa. Ou podemos escolher nosso próprio caminho. Quando Deus age na história, é porque sabe de antemão como pode manobrá-la para realizar a sua vontade. Agora vamos para Daniel, capítulo 2, versos 20 e 21. Esses versos têm o tema central de todo o livro de Daniel. E eu usarei Daniel 2, 3 e 6 para ilustrar isso. Vamos escolher esses capítulos para compreender o tema central. Daniel respondeu: bendito seja o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria. E ele, o que ele faz? Muda os tempos e as estações. O que Deus faz? Muda os tempos e as estações. Esse é o primeiro aspecto. Ele remove reis e levanta reis. Número 2. Em terceiro lugar, ele concede sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm entendimento. Esses 3 pontos abrangem o tema central de Daniel. Primeiro, Deus muda os tempos e as estações. Em segundo lugar, ele remove reis e levanta reis. E em terceiro lugar, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm entendimento. Agora, vamos ver como isso funciona. Vão para a página 13. Eu espero que vocês leiam também o restante do capítulo. O tema central de Daniel 2 é o seguinte. Vamos abordar esse capítulo hoje à tarde e trataremos dele mais detalhadamente mais tarde. Mas vamos observar se conseguimos encontrar o tema central em Daniel 2. Qual é o tema central?
Daniel 2 revela o controle de Deus sobre a história, de muitas maneiras significativas. E eu vou mencionar várias. Primeira, Deus sabia o que o rei estava pensando quando foi dormir. Deus é capaz de ler pensamentos? Satanás também consegue isso? Como sabemos disso? A partir da mesma história. Ele não estava morrendo de vontade de contar para os astrólogos o sonho? O que teria acontecido se Satanás tivesse contado o sonho aos astrólogos? Todo mundo teria acreditado que os astrólogos tinham conexão com Deus. Mas eles não conseguiam, porque Nabucodonosor tinha o sonho em sua mente e Satanás não consegue ler mentes. Portanto, isso mostra que Deus está no controle. Número 1. Deus sabia o que o rei estava pensando quando ele foi para a cama. Daniel 2:29 diz: pensamentos vieram à sua mente. Aqui é Daniel falando com o rei. Enquanto estava em sua cama, pensamentos vieram à sua mente sobre o que aconteceria depois disso. Segundo lugar, como Deus sabia o que o rei estava pensando e que ele estava pensando no futuro, o que Deus fez? Ele lhe deu o sonho. Sabendo então o que o rei estava pensando, Deus disse: tudo bem, vou lhe dar um sonho. No entanto, em seguida, Deus lhe dá um ataque de amnésia. Quem está no controle aqui? Normalmente queremos chegar à imagem, mas essa é a parte emocionante. Mas a história mostra o tema central do livro. Deus lhe deu amnésia quando ele acordou. Ao fazer o rei esquecer o sonho, Deus desmascarou os métodos de adivinhação dos sábios e mostrou ao mundo que a sabedoria do Deus de Daniel era superior à religião da Babilônia. Ele desmascarou as falsas maneiras de se tentar comunicar a vontade de Deus. E isso é fascinante. Daniel nunca usou os métodos de adivinhação dos sábios para prever o futuro em nenhum momento do livro. Ele nunca usou bola de cristal, nunca olhou para as estrelas, nunca leu a palma da mão. O que ele fez? Ele orou a Deus todas as vezes. Claramente, ele não praticou o que havia aprendido na Universidade da Babilônia. Quando Deus desmascarou os sábios, Satanás se aproveitou da situação. Percebe-se que a história é um jogo e um contra-jogo. Satanás diz: oh, meus especialistas foram desmascarados, então eu vou matar o profeta. Observe, Satanás se aproveita da situação e incentiva o rei a destruir todos os sábios da Babilônia. Quem estava entre eles? Daniel e seus amigos. Claro que Satanás tinha visto, no capítulo 1, a fidelidade desses jovens e podia prever que haveria um problema no futuro. Por isso ele disse: vou cortar o mal pela raiz. Quarto, Deus mostrou que estava no controle da situação ao revelar o sonho a Daniel. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Ele revelou o sonho a Daniel. E em seguida, Deus lhe deu a sabedoria para entender o quê? A interpretação do sonho. O próximo ponto é que Daniel diz a Nabucodonosor que ele não deve pensar que é o rei da Babilônia por causa de sua grandeza, de suas armas melhores ou de seus exércitos mais poderosos. Você está lá porque Deus levanta reis e Deus remove reis. E Deus mostrou a ele. Ele o colocou lá e no capítulo 4 diz: vá e torne-se vegetariano por 7 anos. Isso ajudou, porque quando ele saiu, tinha um pensamento muito mais claro. A propósito, eu não estou fazendo questão disso. Daniel 2, 37 e 38. Você é rei, o rei dos reis. Por quê? Porque o Deus do céu lhe deu um reino, poder, força e glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Por que Nabucodonosor era rei? Porque Deus o colocou lá. Não é esse o tema central?
A sabedoria está envolvida aqui? Deus deu sabedoria a Daniel? Entendimento a Daniel? Sim. Aqui está escrito que Deus remove reis e Deus coloca reis. Tudo que você precisa fazer é ir ao capítulo 4. E lá Deus diz, sim, Ele remove. E o mais surpreendente é que, durante 7 anos, Nabucodonosor ficou fora de si. E, no mundo antigo, sempre que um rei demonstrava alguma fraqueza, havia quem quisesse assumir o trono. Mas Deus preservou seu reino por 7 anos. E depois o restaurou. Quem está no controle da história? Então, vale a pena colocar nossa vida sob o controle de Deus? Claro que sim. Próximo ponto. Deus revelou sua soberania sobre a história, ao explicar como ela fluiria, desde os dias de Daniel até o reino eterno. Quem controla a história? Somente aquele que revela toda a história está no controle dela. Nada o surpreende. Deus tem a última palavra. E, por fim, o que é muito interessante, em vez de Satanás conseguir matar os jovens, todo o episódio os levou à proeminência no reino. Eles ocuparam posições políticas no reino. Quem está no controle da história na primeira metade do livro de Daniel 2? Deus está no controle. Então, por que sempre queremos trilhar nosso próprio caminho? Por que escolhemos nossa própria estrada? Vamos nos colocar nas mãos do Senhor. Pois aquele que controla algo tão complicado como a história não terá problemas para controlar nossa pequena vida individual dentro dela, se entregarmos nossa vida nas mãos dele. Agora vamos ao tema central de Daniel 3. O tema central do capítulo 3 é que Deus está no controle da história, não Nabucodonosor. O Deus onisciente havia anunciado isso no capítulo anterior. Precisamos conectar Daniel 2 e 3. Certo? Em Daniel 2, Deus havia dito que estabeleceria um reino eterno. Então, agora no capítulo 3, Nabucodonosor diz, eu não gosto desse cenário. Então, o que ele faz? Constrói uma imagem de ouro puro. Agora, vamos observar as ligações entre os capítulos 2 e 3 de Daniel. A palavra ouro. Em Daniel 2 é a cabeça de ouro. Portanto, agora ele constrói uma imagem totalmente de quê? De ouro. Segunda conexão, a palavra imagem. Há uma imagem em Daniel 2 e ele constrói uma imagem em Daniel 3. Terceiro lugar, a expressão eu estabeleci. Em Daniel 2, Deus havia dito, eu vou estabelecer um reino que jamais será destruído. Nabucodonosor estabelece uma imagem. Estão vendo a conexão? Lembrem-se de que em Daniel 2, Deus havia dito ao rei que ele estabeleceria um reino indestrutível. Então agora Nabucodonosor coloca uma imagem e afirma, não, meu reino será eterno. Observem essas duas declarações de Ellen White. Na verdade é uma declaração, Profetas e Reis 504. As palavras tu és a cabeça de ouro causaram uma profunda impressão na mente do governante. Aproveitando-se disso e de seu retorno à idolatria, os sábios de seu reino propuseram que ele fizesse uma imagem semelhante à vista em seu sonho e a colocassem em um lugar onde todos pudessem contemplar a cabeça de ouro que havia sido interpretada como representando seu reino. Nabucodonosor disse, eu gosto da ideia, mas eu tenho uma melhor. Satisfeito com uma sugestão lisonjeira, ele decidiu pôr em prática a ideia. E para ir ainda mais longe, em vez de reproduzir a imagem como ele a tinha visto, ele faria a própria imagem original. Sua imagem não deveria se deteriorar da cabeça aos pés, mas deveria ser inteiramente de ouro. Simbólico em toda a Babilônia como um reino eterno, indestrutível e onipotente que deveria subjugar todos os outros reinos e permanecer para sempre. Então, Nabucodonosor não está afirmando ser o árbitro da história? Oh, sim, ele diz, eu estou no controle da história.
Mas agora eu quero que vocês observem algo muito interessante. E isso é um detalhe à medida que a história de Daniel 3 se desenrola. O rei parecia ter o controle total. Ele ergueu a imagem, desafiando o que Deus havia dito, ordenou que todos adorassem a imagem, decretou a morte daqueles que não o fizessem, aqueceu a fornalha 7 vezes mais do que antes e mandou que lançassem os jovens nela. Então, quem está no controle aqui? Se olharmos apenas para o que pode ser visto, Nabucodonosor. No entanto, a história revela que o poder e o controle do rei era limitado. Embora todas as nações obedecessem à ordem do rei, 3 remanescentes contestavam sua supremacia. Ele não tinha o controle total. Abertamente eles declararam sua lealdade ao Deus do céu. O poder do rei era limitado, porque ele não podia forçar os jovens a se curvar e adorar sua imagem. O desafio à sua autoridade o enfureceu tanto, a ponto de que o seu rosto ficou parecido com o de um demônio. Veremos isso no capítulo 2, quando estudarmos o capítulo 2. Os remanescentes rejeitaram a perspectiva do rei sobre a história, porque Deus havia revelado como ela aconteceria. E ele disse, segundo a NVI, e que Deus os livraria da minha mão. Os jovens responderam, ó Nabucodonosor, não precisamos responder-lhe sobre esse assunto. Se esse é o caso, o nosso Deus, o que eles estão dizendo na verdade? O nosso Deus é maior do que o teu Deus. O nosso Deus, a quem nós servimos, é capaz de nos livrar da fornalha ardente e nos livrará da sua mão, ó rei. Em resposta, Nabucodonosor tenta exercer seu controle e joga os 3 jovens na fornalha. Mas a palavra final não era de Nabucodonosor, pois sabemos que o próprio Jesus entrou na fornalha e livrou Daniel, libertou os 3 jovens da fornalha. Portanto, quem controla a história? Deus está no controle. Não é o rei. Se o rei não agir conforme Deus espera, Deus intervém e interrompe seus planos. Agora, essa história será mais desenvolvida no futuro. Vocês notaram que a palavra libertação é uma palavra-chave em Daniel 11 e 12? Por exemplo, Daniel 12:1 diz, naquele tempo Miguel se levantará. Se você observar os versos anteriores, diz, verá que o rei do norte sairá para matar o povo de Deus. E diz também que Miguel se levantará, aquele grande príncipe que vigia os filhos do seu povo. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve antes, mas nesse tempo o povo de Deus será o quê? Mas naquele tempo o povo de Deus será o quê? Libertado. Em Daniel 3, a palavra livrar é usada repetidamente. E observaremos que em Daniel 6, Daniel na cova dos leões, a palavra livrar é usada repetidamente. Portanto, essa palavra é usada repetidamente em Daniel 3, 6 e Daniel 12. Então, quem estava na fornalha de fogo ardente era Miguel. Pois Daniel 12, verso 1, o identifica como um libertador. Em Daniel 3, o libertador é o Filho de Deus, e Nabucodonosor o chama de seu anjo. Falaremos sobre isso mais tarde. Agora vamos ao último capítulo que eu quero que observemos. Essa é a página 23. Página 23. O tema central de Daniel 6. O capítulo 6 descreve um grupo de príncipes malignos que tinham inveja de Daniel e queriam matá-lo. Esses príncipes tinham certeza de que estavam no controle, porque trabalharam com o rei para elaborar um decreto irrevogável. A propósito, em Daniel 3, verso 28, Nabucodonosor afirma, Deus mudou meus planos
Interessante, não? Deus muda os tempos. E descobriremos que aqui também o rei demonstrou seu poder e autoridade ao emitir um decreto. No entanto, depois de emitir o decreto, ele ficou preso a ele e não pôde libertar Daniel. Seu poder estava limitado. Estão entendendo o quadro? Página seguinte, todo o poder parecia estar nas mãos dos inimigos de Daniel. Ao que tudo indicava, o profeta seria devorado. No entanto, Daniel fez o quê? Orou a Deus e sabia que ele estava no controle. Sabiam que Deus havia criado os leões e, portanto, poderia fechar a boca dos leões. O rei que exercia seu poder ao promulgar a lei, agora não tinha poder para libertar Daniel, ele estava preso à sua própria lei. Então, agora, o rei descobre que ele não está no controle. Então, ele diz a Daniel, Daniel, eu criei uma lei que não pode ser mudada, mas tem alguém que pode mudá-la. Entenderam o quadro? Daniel 2, 20 e 21 tem o tema central de todo o livro. A propósito, será que Deus, de forma consistente no livro, concedeu sabedoria a Daniel? As palavras sabedoria e entendimento são usadas repetidamente em todo o livro de Daniel. Muitas vezes. Deus concede sabedoria àqueles que se comprometem com ele a entender as profecias. Portanto, agora ele está preso à sua própria lei e por isso disse ao jovem, o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livrará, porque eu não posso. A palavra mudar, nos versos 14 e 17, usada várias vezes no capítulo 6, é significativa. É a mesma palavra usada em Daniel 3:28, como eu mencionei anteriormente, em que Nabucodonosor confessou que Deus mudou os seus planos. É a mesma palavra usada em Daniel 7:25, onde se afirma que o chifre pequeno pensou que poderia mudar. O chifre pequeno não pode mudar, mas Deus pode mudar, porque Deus está no controle. Bem, os conselheiros do rei se gabaram de que o decreto não poderia ser alterado, mas o Deus de Daniel alterou os planos malignos deles e libertou seu profeta. Deus então fechou a boca dos leões que ele mesmo havia criado. Durante toda a noite o rei se preocupou e os leões se comportaram como gatinhos. De manhã cedo, o rei foi à cova dos leões e gritou para Daniel, o Deus a quem você serve. Continuamente. O Deus a quem você serve continuamente foi capaz de... Qual é a próxima palavra? Lembrem, Daniel 3, libertar. Daniel 6, libertar. E Daniel 12, libertar. Que conectam esses capítulos. O Deus a quem você serve continuamente foi capaz de libertar você? Ao que o profeta respondeu, sim, Deus me libertou. Por quê? Porque eu fui considerado inocente diante dele. E eu não lhe fiz mal algum. Ele era fiel às suas obrigações diárias e ao seu Deus. Isso é uma lição para nós. Devemos ser fiéis a Deus, mas também devemos ser fiéis no pagamento de nossos impostos. Só para mencionar, precisamos ser cidadãos fiéis deste reino e precisamos ser fiéis cidadãos daquele reino. E agora observe, Daniel 6, 26 e 27, essas são as palavras do rei após a libertação. Eu faço um decreto em todo o domínio do meu reino, os homens devem tremer e temer o Deus de Daniel. A propósito, esse é um decreto ilegítimo, mas não sejamos muito duros com o rei. Ouçam, um governante civil não pode decretar que as pessoas devam temer a Deus. Mas ele não era cristão, muito menos hebreu. Diz, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino é o único que não será destruído. Então temos o tema de que Deus é o rei e estabelece reis? Absolutamente. Temos a ideia de mudança?
Deus muda os tempos e as estações, os eventos históricos, sim. Portanto, diz, seu reino não será destruído e seu domínio perdurará até o fim. Ele, qual a próxima palavra? Liberta e resgata. Caso não tenham entendido a palavra livrar, resgatar. E ele opera o quê? Sinais e maravilhas no céu e na terra. Que a próxima palavra? Que libertou Daniel do poder dos leões. Se vivêssemos com isso em mente, nada nessa terra nos abalaria. Andaríamos pelas ruas confiantes. Viveríamos uma vida de paz absoluta se entendêssemos que Deus está no controle. E se o servíssemos continuamente e fôssemos fiéis aos nossos deveres diários. Portanto, em nossa próxima sessão, estudaremos outro episódio emocionante desse livro. Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17th. We hope that you'll come with a smile and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI, and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers, Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Camino Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called The Narrow Way, and I look forward to seeing you there. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together. So make sure that you sign up here. Estamos juntos!